Joia. Pode. Ok, pessoal, boa noite. Essa é a Aprocim do dia 8 de fevereiro de 2021. Hoje nós tivemos a participação de 21 de toda a prática, que dura 1h e 15 minutos. Nem todos vão participar dos relatos, porque às vezes os aproximadores não podem, tem alguns impedimentos, tá? E nós vamos começar aqui. Eu vou pegar da minha esquerda para a direita, eu vou ser o último, mas eu vejo que a Cris está anotando ainda. Você pode falar agora, Cris? Já está anotando ainda? Não, eu posso falar. Estava aproveitando e anotando outras coisas que não tem nada a ver. Eu também aproveito. Tá, joia. Boa noite, então, Cris, é com você. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Eu percebi um azul esverdeado no campo, né, na primeira etapa. Na segunda, no arco com a Vali, ao receber, eu percebi no começo uma percepção forte no nucal, e depois, mais ou menos lá pela metade, eu percebia o frontal com uma luz bem forte, brilhante sobre ele. Ao exteriorizar a energia, eu senti um carinho enorme, uma alegria grande, depois uma gratidão que eu cheguei a ficar emocionada. Não que eu não tenha esse sentimento pela Vali, eu tenho sim, tá? Mas eu acho que ele se somou a alguma consciex. No final, me veio a hipótese de que seja alguma consciex assistida por ela, talvez algum paciente dela também, tá? E me vinha uma gratidão muito grande pela assertividade dela. Enfim, muito obrigada, Vali, por tudo. Na fase 3, eu visualizei o aproximário, o pilar rodava com uma luz azul brilhante, eu percebi algumas consciências dentro de jaulas, eu já vi algumas vezes essa questão, já consciências mais ferozes, eles de alguma forma usam como que uma jaula, pelo menos eu interpreto assim, tá? E vi também muitos médicos, enfermeiros com uniformes verde claro. E também no pilar eu ouvi uma música tipo música céltica. E me veio, às vezes isso me aparece várias vezes, que me vem a sensação de que muitas situações acontecem ao mesmo tempo em dimensões diferentes durante a Aprocim. Na fase 4, o que me chamou mais atenção foi a serenosfera, porque eu tive muitos banhos energéticos. Na fase 5, né, eu exteriorizei bastante energia, em alguns momentos pelo cardiochakra. Eu tive alguns devaneios também, me vi no ambiente escuro. Achei interessante que hoje a temperatura ela se manteve durante todo o tempo igual. E apareceu de novo o pilar, mas ao final foi estranho. O pilar se formou novamente como um portal conduzindo consciências, mas não entendi. Também vieram algumas situações pessoais para assistência, né? Sejam consciências, consciências do meu grupo Karma, e também em alguns momentos uma alegria que eu não sei de onde, mas foi muito bom, acabo bastante bem, muito grata aí a todo o grupo. Beijão, pessoal, ótima semana. Boa noite, boa semana. Kátia Berenice, por gentileza. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Na fase 1, na preparação, na movimentação das energias, meu corpo todo formigava e eu percebia a energia movimentar dos pés à cabeça. No arco voltaico, aplicando na Tânia Bock, eu também me concentrei bastante, percebi a presença do amparo e tive alguns bocejos. Recebendo, eu já tive imediatamente a soltura do holochakra e o aumento dele. Na fase 3, no campo energético, eu percebi um pouquinho para a esquerda. Na fase 4, eu tive alguns apagões, e quando não tinha apagão, eu segui os comandos. Na fase 5, eu tive muita descoincidência, aumento do holochakra, presença do amparo, a minha saliva ficou muito grossa e bastante secura na garganta. Em um certo momento, parecia que eu ia cair, e aí eu tive um solavanco muito forte e eu retornei e levei um susto.
Aí depois eu entrei em mim e concentrei novamente e comecei a exteriorizar para assistência novamente. E foi isso o tempo todo e terminei bem, gente. Obrigada, viu? Uma boa semana a vocês. Joia, boa semana. Tchau. A Silvana pode falar agora? Posso sim. Antes de começar a falar, eu queria só falar para você que essa cena de você falando para a Cris, eu aproveito esse momento também, essa conversa entre vocês dois, eu já tinha visto essa conversa entre vocês dois, não sei se está me ouvindo. Essa cena de você falando para a Cris, que você também aproveita, essa conversa de vocês dois, eu já tinha ouvido em algum momento. Né? Veio como um déjà vu para mim. Aham. Bom, na fase 1, eu não tive muita percepção, eu achei que eu estava um pouco agitada e demorei um pouquinho para me conectar. Na fase 2, recebendo o arco da Lázara, eu senti já o frontal chakra pulsar bastante, né? E uma presença do meu lado esquerdo, bastante aquecido no frontal. Aplicando nela, eu senti um aquecimento nos meus 2 olhos e eles pulsavam bem, bem quentes, mas tinha uma sensação de paz ao expandir a energia, né, para ela. No pilar, muita descoincidência, o frontal continuou pulsando quente e a sensação que eu tinha é que dele saíam círculos de energia que iluminava o ambiente. Uma eletricidade interna que levava a alguns EVs espontâneos. Nas conexões, eu fui acompanhando uma a uma, sem sentir muita coisa diferente. Veio meio que igual todas, né? No bolsão, eu enviei energia para o planeta, né? Para a área da saúde, e me vieram várias pessoas do meu grupo Karma, assim, eu acredito que sejam para assistência mesmo, né? O frontal continuou pulsando bastante, né? E tinha uma sensação de expansão cardíaco, frontal e os palmochakras, formando um balonamento nesses chakras e, de novo, a iluminação grande do ambiente, né? E várias pessoas passando à minha frente. Eu, assim, ouvi no fim, a assistência deve ser feita para o intra e o extrafísico. A Proexis tem que ter amparo e tem que ter assistência. Foi o que eu ouvi. Né? Mas terminei bem, me senti grata por estar participando. Arco voltaico em Douglas. Abrir o campo para o acoplamento com o amparador das energias. Opa, deu um problema aqui no celular. Gotardo, você pode falar agora? Ao final, instalar estado vibracional para desativar. Sim, posso falar sim. Ah, tá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem, o dia para mim foi muito agitado hoje, foi bastante anormal, atípico, e eu tive que demandar muita energia hoje. Abrindo o campo, aproximaram, eu percebi uma energia de cor verde claro em todo o campo, e parecia que todo o grupo estava reunido num clarão de uma floresta, sabe, de roupa branca, né? Mas muita energia na cor verde, aquele verde de floresta, mas um verde mais clarinho. O arco voltaico, aplicando no Carlos, eu tive a percepção longitudinal e interna do corpo, assim, de todo o soma do Carlos, com uma perfeita harmonia, todo o corpo com uma perfeita harmonia. Recebendo, eu tive muita sensação e muita expansão no frontal e no corono chakra. Fase 3, o pilar, eu vi uma grande bola de azul clara, não sei exatamente o que era, né? E um guerreiro, havia a figura exatamente de um guerreiro romano, e me parece que pedindo algum tipo de ajuda ou solicitando alguma informação. Tive que mandar bastante energia também para esse guerreiro romano.
Nas conexões, nem todas eu tive percepção, descoincidi em várias delas, mas eu percebi na energia, por exemplo, uma torre em expansão, expandindo energia, jogando energia para todo lado, de uma forma uniforme. Na verdade, veio uma afirmação me pedindo qual é a minha verdade. E estava um pouco escuro, não estava tão claro. De repente, clareou, né? Eu percebi alguma coisa diferente, uma claridade. Nos planetas irmãos, eu percebi o cosmos cheio de luzes, energia intensa, né? Mas uma infinidade, muitos planetas. E veio a imagem de que cada um planeta era um ser humano, que nós somos um planeta, cada um é um planeta, cada um é um mundo. Na serenosfera, eu recebi um banho de energia muito intenso, né? Uma energia de cura. E na oficina, fase 5, muita descoincidência, mas fiz um trabalho forte, especialmente com o meu grupo kármico familiar. Concluí muito bem, estou muito bem, né? E agradeço a todo o apoio do grupo, agradeço a energia e desejo para todos uma boa semana. Gratidão. Boa semana, Gotthard. O casal 20, a Virgínia e o Walter. Quase ninguém vai lembrar dessa expressão, né? Só nós mesmos, mas tudo bem. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Na primeira fase, eu percebi o acoplamento de uma Concierge para assistência. Ela foi acoplada do meu lado direito. Na aplicação do arco voltaico como G, na exteriorização, enquanto eu estava aplicando, formaram-se 2 placas na extensão dos palmochakras que pareciam concentrar a energia que era exteriorizada para ele. Eu me vi com ele no aproximário, aplicando o arco voltaico, talvez por eu me lembrar que os primeiros arcos voltaicos que a gente aplicou no G foram lá no aproximário, às quartas-feiras, eu acabei mentalmente indo para lá na aplicação. Recebendo, eu senti bastante pressão e expansão do fronto chakra, um bem-estar muito grande, um carinho, uma gratidão muito grande por ele. Na central extrafísica da energia, eu percebi um aporte energético, vi um aparelho retangular que parecia, no começo, uma caixa que era alta e que volitava, e depois eu percebi que era uma nave. Na realidade, eu estava descoincidida e não tinha a percepção direita, no final que eu vi que era uma nave. Na central extrafísica da fraternidade, eu percebi um campo de acolhimento muito grande. Na verdade, eu visualizei energias azuis que elas desciam no aproximário, assim como se fossem véus. Nos planetas irmãos, eu percebi bastante expansão energética, nos demais eu não tive percepção. No bolsão energético, houve bastante exteriorização, direcionada para todas as demandas e necessidades do nosso planeta, e também para a oficina. Estou muito bem e agradeço a todos aí pela presença e pela força aí para poder realizar a Procim. Obrigada. Boa noite, pessoal. Então, boa noite. Na fase inicial, tinha bastante conscientes presentes no campo inicialmente, e algumas delas assustadas, né, querendo até sair do campo, e sendo que os amparadores, então, foram consolando-as, assistindo-as, acolhendo-as, até que elas permanecessem no campo. Depois do arco voltaico com a Isabel, aplicando, eu senti uma certa dificuldade no início, a energia toda ficava vibrando, pulsando, mas aí intensifiquei a aplicação, aí a energia penetrou e foi, então, assimilando todo o holossoma da Isabel. Recebendo, eu pude perceber bastante pulsação no frontal, senti pela visão a presença de uma comunex de característica bem construções brancas, e logo em seguida um banho de energia muito grande,
que entrava pelo coronário, indo até o chakra básico, e pulsava todo o chakra básico. Me senti muito bem. E na terceira fase, a formação do arco, aquelas consciências da formação do pilar, aquelas consciências que estavam assustadas, eu pude perceber que já estavam com um capacete dourado, e era um capacete que tinha, não era inteiriço, ele tinha faixas de abertura por onde fazia um trabalho assistencial. E esse pilar, então, foi até o aproximário, onde essas consciências puderam ser assistidas de uma maneira mais intensa. Já nas conexões, deu para sentir todas as fases, principalmente da fraternidade, onde houve a necessidade da presença dessa equipe toda fraterna para o acolhimento dessas consciências que estavam todas assustadas para receber assistência. E já no bolsão propriamente dito, me descoincidi bastante, a equipe de paragestores estavam todas presentes, então pode fazer uma assistência mais intensa. E eu lembro também que estava presente a Tânia Barberini, o marido dela, e a filha dela, mais ainda bem criancinha, nesse contexto todo. Então, foi toda uma assistência feita nesse momento, terminei bem, muito agradecido, e agradeço também a oportunidade de participar dessa assistência. Uma boa semana a todos aí. Boa semana. Luciana, é sua vez. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, quando começou a Procim, eu percebi já o campo formado, eu entrei em EV muito fácil hoje, e eu tive uma sensação de estar levitando. Inicialmente o corpo ficou bastante leve, e foi o único momento que o corpo ficou leve, que daí para frente foi um peso danado. Mas o campo estava muito gostoso, a energia estava muito boa, e eu percebi claramente 3 amparadores, assim, no pé da minha cama. Bem forte a presença deles. Quando eu apliquei o arco voltaico na Márcia, eu tive bastante dor no cardiochakra, me incomodou até um pouquinho, e comecei a exteriorizar bastante energia, essa dor começou a melhorar, mas aí veio a primeira sensação de peso muito importante, eu tive a impressão que eu pesava uns 200, 300 quilos. Depois, conforme o arco voltaico foi caminhando, ele foi melhorando. Quando ela aplicou em mim, a sensação foi muito gostosa, muito iluminada, aí eu fui ficando cada vez mais leve de novo. No pilar, ele começou bem forte, ele começou bem lento, e eu vi ele conectando um a um de nós. A gente fez um cinturão em volta do planeta, o planeta ficou bastante iluminado, era um círculo muito claro e iluminado. E eu não sei explicar como, mas eu via também a baratrosfera bastante iluminada. Depois eu desconheci um pouco, em determinado momento voltou, eu comecei a perceber de olho fechado, o campo mudando, eu vi aparecer um campo mesmo, que parecia um campo meio desértico, tive a impressão que era algum lugar da África, mas assim, tudo tranquilo, uma energia boa, sossegada, não sei que assistência eu fiz, tive a impressão que fiz alguma assistência. Nas conexões eu não tive tanta conexão, e na fase 5 eu tive dificuldade de mandar energia para o meu campo, né, para minha oficina, mas eu tive de novo a sensação de peso, e percebi o abdômen muito grande, o abdômen cresceu, que ficou quase o tamanho do meu quarto, assim. Mas aí terminei bem, estou super tranquila. Obrigada, e boa semana para todo mundo. Boa semana. A Vali, pode falar agora. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estava bem tranquila, a energia estava assim bem suave, o campo estava bem assistencial. Na fase 2, eu aplicar o arco na Cris, eu vi logo assim de cara um índio bem alto, eu me senti assim até acoplada,
e minhas mãos formigavam muito, assim, até o antebraço, e a energia saía assim em jatos. Eu senti uma energia assim muito, bastante forte. E aí eu tive bastante bocejos e um sentimento de gratidão assim também muito grande. E ao receber, aí eu tive assim bastante pressão no coronário, no frontal. Eu continuei bocejando e recebi também um banho energético e um arrepio, tive um arrepio no corpo todo. E também eu estava, assim, foi muito agradável e eu fiquei muito feliz também. Teve, assim, uma sincronicidade no que a Cris falou. E aí me veio a ideia, assim, que eu sinto muito, assim, já em outras vezes, uma sensação, assim, na testa. E aí veio para mim que podia ser o Sicocar desse índio que eu vi hoje. E eu fiquei bastante feliz. Talvez um amparador que, né, que me acompanhe, que me ajude aí, né, a exteriorizar as energias. Na fase 3, eu não percebi, porque aí eu já me descoincidi e voltei na fase 4, acompanhei algumas, né, centrais, mas não tive nenhuma percepção assim diferente. E depois novamente voltei a me descoincidir e entrei assim na fase 5 e que eu assim, percebi assim, que eu esterilizei bastante energia também, passou bastante rápido, senti frio, e quando voltou assim foi difícil para eu voltar, eu ainda queria continuar, mas aí eu voltei e o meu cardíaco estava assim bem ativado, mas eu estou bem, foi uma assistência muito boa. Obrigada a todos e boa noite. Boa semana. Noite. Boa semana, Lali. O G pode falar agora? O G Israel. Posso sim. Tudo bom, Opa. Carlos? Tudo bom? Joia. Então, vamos lá. Já no começo, senti uma energia muito forte, muito fácil, mesmo antes de colocar a gravação. Na fase 1, bastante energia, o EV veio sozinho, senti forte a região do cardíaco, e depois um pouco uma pontada no lado do peito, assim, no lado direito do peito. Na fase 2, recebendo da Virgínia, senti uma energia gostosa, mas logo em seguida já senti uma dor nas costas do lado direito, alto, aqui perto do ombro, forte. E senti bastante energia nas mãos também. Aplicando, senti a dor do lado direito, mas só que um pontual. Mais para o final, a mão da nuca, ela ficou como se fosse eletrizada e chegava até o polegar da outra mão. Mas assim, bem a sensação de energia assim, elétrica mesmo, sabe? Bem. E na fase 3, senti, como sempre, a energia circulando por mim, né? Passando. E senti que eu estava flutuando ao redor de um cone de energia alto. Na fase 4, muita energia no começo, na central de energia, bastante energia também. E senti novamente o chakra básico, senti o chakra básico, e logo em seguida, né, em conjunto, como se alguma coisa estivesse me levantando, assim, por baixo.
Assim, porque eu escrevi agora meio rápido, até eu não estou conseguindo entender direito a minha letra aqui. Planetas Irmãos, eu vi um cavalo, né? Um cavalo, só que dourado, com rabo preto. Indo, assim, ele ia, eu parava, olhava para mim e continuava indo. Na Central da Verdade, falavam uma frase, mas eu só lembro do seguinte, do final, revolucionários não. Repetiram 2, 3, 4 vezes, mas eu só lembro de revolucionários não. Evoluciólogos, lembro de uma van cheia de jovens ao redor. Os jovens estavam com umas camisas iguais, brancas, com um detalhe igual, um silk, alguma coisa igual. Na serenosfera, eu senti os lábios formigando e depois a boca, a bochecha ficaram maiores. No bolsão energético, eu exteriorizei bastante energia, fiquei um bom tempo exteriorizando energia. E mais para frente, eu tive a visão nítida, como se eu estivesse em pé aqui no meio da rua, olhando para a chácara do meu vizinho, quase que da frente aqui, mas a chácara toda com fumaça, mas como se a fumaça brotasse do chão e ficasse no ar parada como se fosse uma névoa. A dor nas costas voltou naquele mesmo lugar, do lado direito, em cima, próximo do ombro. Aliás, voltou em algumas outras fases aí também. Todas as fases passaram muito rápido. Assim, foi tudo muito rápido, tanto é que nem deu para pensar em parar, anotar nada. E tive outras percepções também, que eu não me recordo. Por exemplo, numa hora eu senti um peso assim no meu braço direito, mas sobre ele, assim. E teve outras coisas que eu agora não me recordo, mas foram coisas assim pontuais, né? Mas é isso daí. Eu tô bem. Agradeço a todos, boa semana e tudo de bom. Boa semana, Gê. Obrigado. A Tânia Barberini, pode falar agora? Posso sim. Boa noite a todos. Boa noite. Na preparação, eu pude perceber que o aproximário já estava pronto. Havia uma grande roda, como foi a Luciana comentou, e no centro o globo terrestre, um cinturão em volta de seriam os amparadores. Eram assim de várias etnias, assim várias religiões, linhas de pensamento. Eram muitos, e todos como eles formassem esse cinturão, né, ao redor do globo terrestre, e seria ali no aproximário, como se estivesse no centro, mas aquilo se expandiu muito, não tinha paredes, era uma coisa muito grande. E o epicentro era aquele amparador que tem aqueles olhos, que ele só olha e ele já dá o comando, ele emana energia. Eu falo que é olhos de amor, né? Que ele já emana aquele amor. Depois, aplicando o arco no Carlos, eu percebi assim que o meu campo expandiu muito, o campo dele também expandia junto, que eu falei, nossa, se eu começar a expandir muito aqui, eu vou perder a percepção do Carlos aí no centro. Só que ele começou a expandir junto, e ficamos muito grande durante quase todo o tempo do arco voltaico. A energia ela saía em jatos, e eu visualizei no ambiente onde o Carlos estava vários daqueles olhos, né, que era da equipe desse amparador aí dos olhos de amor que eu falo, né, que emana bastante energia. Talvez a presença deles que fez com que a gente expandisse tanto. Recebendo a energia, eu senti a energia bem quente, senti a calmia, um bem-estar e um pulsar do cardiochakra. Agradeço pelas energias aí, Carlos. O pilar, parecia que a gente continuava com aquela equipe, né, com aquele cinturão ao redor
de todos os aproximadores era muito grande e parecia que a gente estava ao ar livre, de tão grande que era essa roda. E a cada volta ela se expandia mais e mais e mais. Os amparadores que estavam lá no início continuavam aí presentes, e no centro, novamente, aquele amparador, né, dos olhos amorosos aí na grande roda. E toda a sua equipe era interessante, ela intercalava com os amparadores que estavam, né, na roda toda ali. E o globo terrestre se destacava no centro, e na hora eu mentalizei, assim, destaquei ainda mais o Brasil, né? E que está precisando muito nesse momento. Quem que não está, né? Mas eu destaquei o Brasil. Aí, nesse momento, embora eu soubesse que o local estava abarrotado de consciência e consciex para assistência, eu só sentia, eu não conseguia vê-los, eu só via os amparadores, eu não conseguia ver nem as consciências e as consciexes que estavam ali, né, para assistência. Eu fiquei exteriorizando bastante durante todo o tempo, né, do pilar, e daí eu percebi no ambiente, as únicas consciexes que eu percebi foi o Roberto, o Albino, quem é lá do início vai saber de quem eu estou falando, e a Luzilene, que ela também se encontrava ali, né, trabalhando na Aprocim. Nas conexões com as centrais, a que ficou mais assim destacada foi a serenosfera, me veio bastante acalmia, um relaxamento, serenidade, me deu até sono. Eu senti assim ainda mais, né, aquele sentimento de amor e carinho por todos que estão, que continuam com a gente, os que já passaram e com certeza os que ainda vão chegar aí para trabalhar conosco. Ou no Bolsão, eu enviei energias aos paragestores, né, da minha oficina do meio ambiente. Nesse momento, me veio uma cena lá no Amazonas, suas florestas, aquela coisa verde, assim, uma energia muito boa. E nesse momento eu pude perceber a pantera. Ela estava presente ali, né? Ela caminhava, o jeitinho dela olhando, e percebi também o índio estava sempre ali presente, aquele índio alto, forte, né? Que às vezes acompanha. Depois eu enviei para a saúde, para os políticos, pensei em Manaus, em Brasília, São Paulo, foi onde eu exteriorizei muita energia. E nesse momento, várias cenas me vieram à mente, mas a que me marcou mais foram os soldados. Eles pareciam que estavam em guerra. E eu continuei exteriorizando energia, pedindo muita aí amparo, né, para todos, e acabei muito bem, tá? Eu desejo uma boa semana a todos e até a próxima semana. Obrigada, beijos. Boa semana, Tânia. Obrigado. A Tânia Bock, pode falar agora. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Hoje o dia foi tranquilo, mas a partir de umas 4, 5 horas eu comecei a me sentir muito cansada e com uma tensão no pescoço. Achei que já ia dormir essa hora. Bom, a fase 1, o EV, eu senti assim com bastante energia. Na fase 2, recebendo, me senti muito bem. E aplicando, eu senti como se minhas mãos quisessem se juntar, muito forte, assim, como se tivesse um ímã. Na fase 3, eu vi uma luz dourada e o meu pé esquerdo entortou para dentro, assim. Na fase 4, eu acho que eu não me conectei muito bem, tive uns apagões. Então, na fase 5, sentei bem retinha, assim, para não dormir, né? Mas eu acho que isso prejudicou um pouco o trabalho. Tive bastante coceira na fase 5. Senti as mãos e os braços muito grandes, minhas mãos doeram. E eu tive, assim, senti como se os meus antebraços, assim, fossem de um tigre ou um leão, não sei. E eu vi também esse bicho, eu não sei se era uma leoa, se era um tigre, não sei. Meus braços ficaram duros, assim, tinha muita energia na parte dos braços e na parte do abdômen,
mexeu muito com o meu estômago, tive muitos gases, ficou mexendo todo o meu estômago, muito movimento. E meu pescoço e os ombros também ficaram duros. E eu senti o peito muito grande, assim, muito largo, como se fosse um homem de peito muito largo, assim, ou um outro ser, não sei. E depois, no final, eu não queria voltar. Geralmente eu volto um pouco antes, né, antes da chamada. E hoje, na chamada, eu queria continuar. Estava ainda sentindo muita vibração da energia e parecia que tinha alguma coisa a ser feita ainda. Mas estou muito bem e boa semana para vocês. Boa semana, Tânia. Obrigado. A Zaide e o Tonin podem falar agora? Boa noite a todos. Boa noite. Eu hoje já comecei fazendo EV e depois esterilizando bastante energia, o campo já estava formado. No arco voltaico com o Toninho, ao aplicar, foram muita energia, muito quente, e ao receber senti muito bem, uma sensação de paz e fraternismo muito grande. Na fase 3, o pilar se formou rápido, mas ele girava devagar, e nós já estávamos todos no proximário, e a luz dele era como um arco-íris, mas o que brilhava mais era o verde e o dourado. Senti muito calor, muita sudorese, e muita consciência a ser assistida, e eu senti a presença também, como a Tânia falou, do Roberto, da Luzilene e do Albino. Nossa, eu ainda falei, ó, Albino, tanto tempo que eu não te via, né? Ainda vi. Aí, acompanhando as outras fases, mas não teve anotações, acompanhei todas. E no Bolsão continuou a assistência, muita assistência, muita. E aí eu intensivou assim no problema da saúde, né? O calor se incentivou muito, a sudorese também, e eu vi várias luzes brancas, muita luz branca, assim, refletia muita luz, uma luz bonita, sabe, várias vezes. E eu também, como todos, pensei na saúde, né? Vibrei para a minha oficina, por todo o planeta, por tudo que está passando, e estou bem. E boa semana, tudo de bom. Boa noite, Carlos. Boa noite Boa a todos. noite. Então, a preparação, a gente sempre sente muito bem e sente o campo formado. No arco voltaico com a Zaide, foi tudo bem, tanto recebemos como aplicando. O pilar formou bem rápido. E nas outras fases, a gente percebe bastante assistência, mas, infelizmente, eu não tenho percepção. Mas estou bem e procuro acompanhar todas as fases, mas não estou tendo percepção. Mas estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Boa noite, Toninho. Boa semana para você também. Bom, vou fazer o meu relato. Na fase 1, a energia fluía muito bem. Eu senti o campo já montado, né? E senti uma paz muito grande, bem relaxada, uma coisa boa, né? Durante o arco voltaico, que eu troquei com o Gotardo e com a Tânia, eu deixei o Gotardo por último e deixei ele de fora. Aí, 3 minutos antes, ele me perguntou, tu me deixou de fora? Eu falei, eita, então nós vamos trocar nós dois também. Aí eu vou relatar uma experiência bem interessante aqui para vocês. Eu fiz o arco voltaico no Gotardo primeiro, e no momento antes, e eu senti as energias fluindo bem, eu vi umas luzes claras, uma energia boa e a coisa fluindo bem, né? Foi ótimo. E quando chegou a vez do arco voltaico, eu recebi dos dois ao mesmo tempo. Olha, a coisa pegou, viu? Esquentou muito rápido, eu fiquei muito quente, coisa que eu não sou assim. Geralmente eu fico frio. O nucal, o frontal é aquela energia grande, né? Foi
foi realmente diferente, muito forte, me senti muito bem. Tive umas clarividências que eu não lembro, eu não anotei, e passou. Quando eu fiz na Tânia, e estava muito descoincidido já, eu senti as mãos pulsando muito, mais do que normal, né? Porque eu acho que eu estava muito descoincidido. E eu senti que a energia fluía bem nela. Então, o que foi diferente foi receber de ambos ao mesmo tempo, e foi bem interessante, muito forte. Durante o campo do pilar energético, o campo girava, eu sentia as energias, eu ouvia umas explosões distantes. Não sei se era uma impressão da exteriorização e da absorção, mas era muito forte. E eu vi um senhor baixinho passando por mim à minha direita. Aí ele sorria, meio careca, barbudinho. Ele olhou para mim e falou assim: tá tudo bem, eu não preciso das energias, não. Aí eu olhei para ele assim: poxa, não precisa. Achei ele meio snob, né? Aí ele passou sorrindo. Só que depois, pensando bem, né? Ele sorrindo, tão alegre, de repente ele não precisava mesmo, era um amparador de alto nível, né? E ele só olhou para mim, viu que eu percebi e falou: não precisa não, tá tudo bem, né? Aí ele passou à direita de mim, né? Eu vi pessoas também flutuando dentro do pilar, que nem o G viu. Vi várias pessoas e sorriam, e o pilar girava, né? Foi bem interessante também. Nas conexões, no início, eu absorvi muita energia na central de energia, eu senti o corpo expandir muito, né? Na conexão da fraternidade, eu senti de mandar energia para os meus vizinhos, aí eu fui aumentando o ciclo ao redor de mim e pensando em todo mundo. Aí foi aumentando, e eu sentia girando, e foi pegando todos os meus vizinhos. De vez em quando eu faço isso, né? A gente tem que lembrar dos vizinhos, né? Porque eles fazem parte do nosso holopensene. O cara da direita, da esquerda, da frente, da trás, e todos nós estamos ligados. Não é à toa que somos vizinhos. Então, a gente tem que lembrar deles também, né? Mesmo daquele vizinho que toca o som, o forró, do sábado à noite até o domingo, tem que lembrar dele também. Eu tenho um abençoado aqui assim, né? Então, na conexão da fraternidade, eu fiz isso. Da verdade, me senti muito bem, uma coisa boa no coração. Eu ouvi frases, mas não lembro, né? Nos planetas irmãos, a energia foi diferente. Era constante, mas em ondas. Eu também não... É novo para mim, uma coisa em onda, tum, 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 aí parava e mudava a sequência, não sei. Nos evoluciólogos que nasceram na esfera, eu fiquei muito descoincidido, pensei que ia sair do corpo, não saí, fiquei por ali mesmo, mas sempre exteriorizando. E no bolsão eu não vi o comando, nem do início e nem do fim. A sensação de tempo eu perdi ali, né? Mas eu coloquei minha oficina, as coisas que eu queria e tal, e correu tudo bem, né? E estou me sentindo super bem, como sempre, né? Só acrescentar algo que eu tenho sentido nas últimas aproximações. Quando na hora dos relatos, e eu estou escrevendo sobre os relatos, né, Virginia? Isso é interessante. Em alguns momentos, eu sinto o rosto cortar e eu sei que está mandando energia para determinadas pessoas. Sinto o frontal pulsando e vai para a pessoa que está falando, ou às vezes alguém está falando e eu sinto a energia indo para o outro. Aí eu fico aqui, deixo a coisa fluir, eu estou aberto, né? E tem acontecido muito. Eu acho que também é porque eu estou escrevendo sobre os relatos, eu vou incluir isso também, e o que eu tenho percebido. Bom, a gente viu um monte de sincronicidades. Tem alguém que quer fazer comentários sobre isso? A Cris, em aproximações passadas, eu vi pessoas em cadeias, presas, elas estavam ali para ser tratadas. Na época, eu até comentei que poderia ser off-ex. A pessoa fica presa ali, né? Ela não sai para ser tratada, para ser cuidada. Foi bem parecido com o que você falou. Mais alguém quer comentar? Por favor, falem. Então, é interessante, né, a sincronicidade da maioria dos aproximadores, no sentido da percepção de campo. Então, a maioria percebe o campo energético interassistencial, percebe a natureza do campo, se é um campo forte, se é um campo suave, se é um campo fraterno. Então, a maioria tem essa percepção. Não só na questão do sentido, do sentir o campo, mas na questão de visualizar o campo. Então, um grande número de aproximadores também vê a dimené, vê o campo energético, vê cores, né, vê fumaças. Então, tudo isso seriam parapercepções do campo energético interassistencial. E é interessante também que um grande número de aproximadores ouvem frases, ouvem sentenças,
Isso pode sugerir, como hipótese, ou alguma informação a nível pessoal, ou alguma assistência de esclarecimento que está sendo feita no campo. Então, o aproximador acaba pegando frases, né? Não necessariamente dirigidas para ele, mas frases soltas no campo, no sentido de fazer assistência às consciências. Também a observação de amparadores diversos, né, diversos tipos de amparadores, né? Então a gente observa no relato de todos, e também a gente observa as demandas assistenciais, tanto a nível de oficina, então assistência pessoal de cada aproximador, como a assistência geral do próprio campo da APROCIM. Então, essas observações são frequentes nos relatos, né? A gente sempre observa esse tipo de coisa. O padrão, né, de energia do campo, tanto no aspecto de intensidade do campo, quanto no aspecto de qualidade do campo. Então, é muito bacana. E também a questão do relato, como o Carlos estava comentando, a desassimilação, às vezes, também acaba acontecendo no próprio relato, né? A pessoa relatando, ela acaba fazendo a desassimilação e o encaminhamento da consciência que ela está relatando, né? Porque quando ela está relatando sobre um parafato de uma consciência, pode ser que a consciência esteja do lado dela ainda, e quando ela faz o relato, a consciência ganha um grau de lucidez, porque está falando dela, e aí, então, o amparador aproveita essa oportunidade e faz o encaminhamento da consciência. Então, o relato é sumamente importante também para que ocorra a desassimilação e, possivelmente, o encaminhamento das demandas existenciais da noite, né? Então, era mais sobre esse aspecto aí. Eu também queria colocar uma sincronicidade com o G na hora da aplicação do arco, porque na primeira fase eu percebi o acoplamento de uma consciência para ser assistida, e eu senti uma certa dor do lado direito, e ele captou essa dor, essa sensação do lado direito, né? E quando ele falou, na hora, eu sabia que era por conta da consciência que ficou acoplada até a hora do bolsão ali comigo. Depois, no bolsão somente, é que ela foi encaminhada. Então, a sincronicidade aí com o G eu queria deixar registrado, e também percebi a sincronicidade da Zaide e a Tânia falando das consciências voluntárias da CIPEC. O Albino, ele foi voluntário muito, quando a CIPEC nem tinha o nome da CIPEC ainda, né? E foi uma sincronicidade aí bem interessante, as duas perceberem. Justamente hoje, ele está no campo com a Luzilene, que foi uma aproximadora também, e Dessomou já estava na CIPEC nova. É isso. Obrigada. Obrigado, boa noite. Regina, só complementando, só complementando, é interessante porque quando eu senti essa dor, eu sabia que não era da Virgínia. E depois eu fiquei pensando no que ela falou realmente, que poderia ser desse lance que ela falou, que ela sentiu na fase anterior. Né? É isso. Bom. Muito bom, muita sincronicidade. Mas alguém quer falar mais alguma coisa que sentiu, que ouviu, que discordou, concordou? Não? Então tá bom. É um prazer estar com vocês todas as segundas-feiras. O meu dia da segunda sempre é perfeito. Não sei o de vocês, mas o meu já começo trabalhando na madrugada, durante o dia, dá tudo certo. Eu vou começar a deixar as coisas para resolver na segunda, porque eu sei que vai resolver tudo, que a equipe é muito grande e tudo se resolve na segunda. Um abraço a todos e boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.